Sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre atraso de entrega de imóvel, que é aquela situação em que o cidadão compra um imóvel na planta e a construtora não entrega o imóvel na data prevista no contrato. Muitas pessoas, quando acontece esse tipo de situação, a pessoa vai olhar o contrato e ela percebe que o contrato não lhe dá muitas garantias. Na verdade, muitas vezes não dá nenhuma garantia, porque muitas vezes o contrato é feito pela própria consultora e ele beneficia somente a consultora. Muitas vezes o contrato não prevê nenhuma multa por atraso da entrega do imóvel. E aí a pessoa fica se perguntando, tá, e o que eu posso fazer em casos como esse? Bom, a primeira providência que a pessoa deve tomar em um caso como esse é verificar se o contrato tem um chamado prazo de tolerância. Por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa compra o imóvel, é prometida para ela que ela vai receber o imóvel até a data X. Só que, na verdade, o contrato prevê uma prorrogação desse prazo, que é condicionado a algumas condições que a consultora coloca no contrato, como, por exemplo, excesso de chuva, escassez de materiais, falta de mão de obra. Existe muita discussão a respeito da legalidade dessa cláusula. Tem quem entenda que essa cláusula é ilegal. No entanto, o entendimento predominante, pelo menos aqui em Santa Catarina, é de que essa cláusula é legal e esse prazo pode ser utilizado, desde que a consultora comprove que essas circunstâncias previstas no contrato realmente aconteceram. Porque o que muitas vezes acontece? A consultora, quando ela planeja a obra, ela já planeja desde o início usar esse prazo de 180 dias. E muitas vezes ela não mantém nenhum registro durante a obra das ocorrências que aconteceram. Então, na verdade, ela não está usando o prazo de tolerância porque aconteceram aquelas circunstâncias previstas no contrato. Ela já planejou desde o início usar aquele prazo. Outra questão que surge nesses casos é a respeito da multa, porque muitas vezes o contrato não prevê nenhuma multa para o consultor em caso de descumprimento, prevê multa apenas em caso de descumprimento do comprador. Mas esse tipo de contrato acaba muitas vezes sendo um tiro no pé da consultora, e eu vou explicar por quê. É muito bem possível, mesmo que não haja a multa prevista no contrato, o comprador entrar com uma ação e pedir a aplicação da multa. Por quê? A jurisprudência já vem entendendo há um bom tempo em que casos como esse, em que é prevista multa exclusivamente para o comprador, ela pode ser aplicada por analogia também à incorporadora. No caso, por exemplo, se existe uma multa estipulada para o caso do comprador atrasar o pagamento das parcelas, essa multa pode ser aplicada também para o caso do atraso da consultora. Outra solução que muitas vezes é adotada pelo judiciário também é a aplicação de multa fixada no valor de aluguéis de imóveis na região daquele imóvel. E esse aluguel é fixado pelo período em que a consultora ficou injustamente na posse do imóvel, que é o período em que ela já deveria ter entregue e não entregou o imóvel para o comprador. Outra questão muito discutida nesses casos é a respeito do dano moral. Tem quem entenda que em caso de atraso de entrega de imóvel, o dano moral é presumido e ele independe de prova. Esse não é também o entendimento predominante. O entendimento predominante é que o atraso de entrega em si ele gera um dano patrimonial, mas o dano moral ele precisa ser comprovado, ou seja, o comprador precisa comprovar que aquele atraso lhe causou algum dano além do patrimônio. Por exemplo, caso de que um casal compra um imóvel que tem uma data de entrega próxima à data, por exemplo, que o casal vai se casar, e eles estão planejando casar e morar naquele imóvel logo depois de casar. E a consultora atrasa. Nesse caso, pode-se dizer que houve um dano além do patrimônio, porque frustrou a expectativa do casal de iniciar a vida de casado naquele imóvel. De maneira muito similar, se discute também lucros cessantes, que é o caso que o cidadão ele compra um imóvel para investimento, ele pretende que aquele imóvel valorize para depois vender, ou então ele tem a expectativa de alugar esse imóvel. O lucro cessantes ele também precisa ser comprovado, ou seja, o comprador precisa comprovar que a pretensão dele ao adquirir aquele imóvel era de futuramente lucrar com aquele imóvel. Uma última dúvida também que sempre surge nesse tipo de caso. E se o comprador não quiser mais ficar com o imóvel, ele pode rescindir? Porque muitas vezes o contrato de compra e venda ele não prevê nenhuma hipótese de rescisão por descumprimento do contrato pela consultora. E aí, o comprador pode rescindir? Pode.
O Código Civil tem uma previsão expressa no artigo 475, que na verdade se aplica a todos os contratos, mesmo não havendo cláusula resolutiva expressa, todo contrato tem a cláusula resolutiva tácita. O que isso significa? Que aquela parte que for lesada pelo descumprimento de um contrato, ao invés de exigir o cumprimento, ela pode exigir a rescisão daquele contrato. E aí, nesse caso, o que acontece? A construtora devolve ao comprador o valor que ele pagou, ainda acrescido de perdas e danos, que pode ser dano moral, pode ser o lucro cessante, como eu já falei, e pode ser algum outro tipo de dano, que aí vai depender de cada caso. Pode ser, por exemplo, o caso que o comprador teve que alugar um imóvel porque ficou sem onde morar, porque ia morar naquele imóvel que ele adquiriu, e aí vai depender de cada caso. Bom, então fica claro que mesmo que o contrato muitas vezes aparentemente beneficie só a construtora, o comprador pode sim ser indenizado pelo prejuízo que ele tem pelo atraso da entrega. Mas é claro que é sempre muito recomendável que a pessoa, em casos como esse, ela procure um advogado que vai lhe orientar, vai analisar o contrato e vai ver o que pode ser feito naquele caso específico. Quem gostou do vídeo, eu peço que curta, compartilhe e também se inscreva no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. E também visite o nosso site para conhecer melhor nosso escritório, ver que serviço nós prestamos e também acompanhar os textos que a gente publica sobre assuntos como esse e como outros assuntos relacionados. Isso aí, agradeço a atenção e até a próxima.